Você é a favor ou contra o porte de arma? Pode perguntar isso numa entrevista? Crachá sem filtro, a história por trás da vaga. E hoje a gente vai contar a história de Marcelo. O nome da pessoa que me contou a história não é Marcelo, mas a gente vai manter sigilo, então vamos chamar de Marcelo. Eu tinha acabado de sair da empresa onde trabalhei por 4 anos. Não é fácil ficar 4 anos no mesmo lugar. Quem já passou por isso sabe como é. A gente começa a mandar currículo para várias vagas, meio que no desespero e sem muito filtro. Quantas vezes a gente já não viu aquela vaga e ficou pensando 1 milhão de vezes no computador, as abas todas abertas assim, porque você está tentando conseguir um emprego para poder sair do seu atual e você começa a atirar para todos os lados, né? Parece uma metralhadora assim. Foi assim que uma empresa entrou em contato comigo. Eu nem tinha entendido direito o que a empresa fazia, mas como eu trabalho com edição de vídeo, eles me mandaram cerca de 10 vídeos para fazer alguns testes. Aqui a gente acha meio estranho porque assim, numa entrevista onde você tem que fazer teste, mas o teste é editar vídeos da própria empresa, ela vai te remunerar por isso? Talvez não. Então aqui talvez seja o primeiro sinal de uma cilada. Eram anúncios de produtos para cabelo. Fiz todos os vídeos, enviei e pra mim foi bem tranquilo porque edição é algo que eu domino. Ai, o helicóptero. Depois disso, me chamaram para uma entrevista presencial. A entrevista estava marcada para as 13. Como sempre faço, cheguei 12:30, ou seja, 30 minutos de antecedência. E está certíssimo. Quando cheguei, ele ainda não estava, porque estava no horário de almoço. A pessoa que ia fazer a entrevista com o Marcelo estava em horário de almoço e não tinha retornado. Até aí, tudo bem. Só que deu 13 horas e nada. Ele acabou chegando por volta de 13:15. Ai, a pessoa quer contratar alguém e como é que ela vai exigir alguma coisa se ela já chega 15 minutos atrasada nesse primeiro contato, né? Subimos para a empresa e logo de cara eu já achei o ambiente um pouco estranho. É difícil explicar exatamente o motivo, mas a sensação não era boa. Sabe esses ambientes que você entra, você fala assim, tem alguma coisa meio ruim aqui, sei lá. Aí já acende um palo santo, já acende um incenso, já acende um monte de coisa. Eu pelo menos sou assim, tá? A entrevista começou e foi muito rápida. O cara chega 15 minutos atrasado e faz uma entrevista em 5. Ele comentou que tinha gostado dos vídeos que eu fiz, pediu alguns ajustes em alguns deles e depois eu fiz esses ajustes também. Marcelo, essa pessoa tá querendo demais. Não é nem que você ofereceu uma mão, ela pegou seu braço. Ela tá querendo pegar tudo que é seu. Ela tá querendo se aproveitar de você sem pagar um tostão. Tirando isso, praticamente não houve perguntas técnicas sobre a minha experiência ou sobre o meu trabalho. Acho que a minha teoria de que o cara tava querendo trabalho de graça tá se concretizando. A entrevista inteira durou uns 8 minutos. Eu nunca tinha passado por uma entrevista tão curta e saí de lá pensando, foi só isso mesmo? Como eu tava um pouco ansioso durante a conversa, eu acabei esquecendo de perguntar algumas coisas importantes. Depois eu mandei mensagem no WhatsApp perguntando sobre horário, benefícios e outras dúvidas que tinham ficado. Foi aí que veio uma resposta que me fez rir. E aí, temos alguns benefícios aqui, como lanche à vontade no escritório, energético, coca e suco liberado, Gympass que cobre praticamente todas as academias e eu vou conferir o que mais. Mesmo achando curioso, eu continuei no processo. A segunda etapa seria uma entrevista online. Ela foi marcada para um feriado às 13:30. O contratante marcou uma entrevista no feriado, 1:30 da tarde, logo depois do almoço, e você poderia estar comendo uma feijoadinha com farofa e laranja. Aí já fica complicado. Eu já tinha me organizado para isso, mas faltando 30 minutos, ele mandou mensagem perguntando se poderia remarcar para as 17. Como eu estava disponível, aceitei. Marcelo, tudo bem? Tive um imprevisto. Podemos remarcar para o fim do dia 17/18 horas? Isso era 1h da tarde, 30 minutos antes da entrevista. Então o contratante aproveitou o feriado, remarcou a entrevista para mais tarde e você perdeu o seu dia inteiro porque você já estava se preparando para essa entrevista que ia acontecer 1:30 da tarde, mas foi remarcada para 5. Você vai fazer o quê? Você não consegue nem sair, né? Porque às 5 você tem que estar aqui pleno para fazer a entrevista. A entrevista começou normalmente.
seguinte, em determinado momento, ele comentou que iria me mandar mais vídeos para fazer novos testes. Nessa hora eu já comecei a achar estranho. Eu tô achando estranho há muito tempo, porque eu já tinha feito bastante material antes e fiquei com a sensação de que estava quase fazendo alguns trabalhos de graça para a empresa. Com certeza, tem gente que aproveita de tudo, né, que dá para aproveitar. Depois disso, ele falou que gostava de fazer algumas perguntas para todos os candidatos e que eu deveria responder e justificar. A primeira foi: você é a favor ou contra o porte de arma? Pode perguntar isso numa entrevista? Eu não tô sabendo, gente. Eu ri porque eu achei que era brincadeira. Quando percebi que era sério, eu respondi que era contra e expliquei que, na minha opinião, a maioria das pessoas não recebe treinamento nem preparo suficiente para portar uma arma com responsabilidade. E eu concordo com o Marcelo aqui. Não é todo mundo que sabe, na verdade é minoria, a sociedade não tem treinamento, então fica muito complicado essa questão. E ainda mais se é abordada numa entrevista de emprego, eu não entendo por quê, assim, eu achei que era um trabalho de editor de vídeo, não pro exército. Percebi que ele não gostou muito da minha resposta. Logo em seguida veio: você é a favor ou contra o desmatamento da Amazônia? Nessa hora, eu até perguntei: é sério que essas perguntas fazem parte da entrevista? Ele respondeu que sim, que fazia parte da avaliação. Então respondi que eu era contra e expliquei que, na minha opinião, não só a Amazônia, mas todos os biomas brasileiros deveriam ser preservados. Olha, eu tô muito a favor do Marcelo. Se eu fosse a contratante, eu já tinha contratado o Marcelo só por essas justificativas. A terceira pergunta foi: você é a favor ou contra a legalização da maconha? Você quer mesmo saber? Por que você quer saber? Eu respondi que preferia não opinar porque não tinha embasamento suficiente para falar sobre o assunto. Sou jornalista e acredito que para opinar sobre um tema como esse, preciso ter embasamento. É o mínimo. Eu não gosto de falar sobre algo sem ter minimamente conhecimento do assunto, porque senão eu vou estar falando abobrinha. E deixando claro também, eu nunca usei. Ele insistiu dizendo que eu precisava responder de qualquer forma. Eu mantive a minha posição e falei que justamente por não conhecer o assunto a fundo, não seria honesto inventar uma opinião só para responder. Ai, gente, Marcelo, maravilhoso. Já tinha te contratado, olha, um beijo pra você. Foi aí que o clima ficou bem pesado. Ele disse que ainda tinha outras perguntas, mas resolveu encerrar a entrevista ali. Uma coisa que também ficou na minha cabeça foi que durante a conversa ele comentou que a pessoa que ocupava aquela vaga antes tinha saído, ou foi saída, né? Porque eles tiveram alguns desencontros de ideias. Na hora eu nem dei muita importância, mas depois tudo começou a fazer sentido. Assim que a entrevista acabou, eu saí bastante irritado. Olha, eu acho que eu também sairia muito irritada de uma entrevista dessa, depois de fazer não sei quantos vídeos de graça pra esse cara, perder o meu feriado e ainda ele remarcar no feriado. Então às 5 da tarde eu tá tendo esse tipo de conversa num feriado com um cara desse, eu estaria muito irritada também. Naquele momento eu já tinha decidido que não queria continuar naquele processo seletivo. No dia seguinte, pela manhã, mandei uma mensagem agradecendo pela oportunidade e dizendo que preferia encerrar minha participação nesse processo. Nessa parte ele foi super cordial comigo. Durante a entrevista, porém, em alguns momentos eu senti um tom um pouco arrogante em algumas colocações, mas prefiro nem entrar nesse mérito. Um tempo depois, inclusive, vi que ele chegou a visitar meu perfil no LinkedIn. Saudades. Hoje eu conto essa história e acho até engraçada, mas na época eu fiquei bastante estressado. Acho que quando a gente tá procurando emprego, acaba se colocando em situações que normalmente não aceitaria. Foi a única vez que participei de um processo seletivo desse jeito. E olhando pra trás, eu percebo que eu recebi vários sinais de que aquele não seria um bom lugar pra trabalhar. Muitas vezes a gente tá tão focado em conseguir uma vaga que esquece que o processo seletivo também serve pra avaliar a empresa. Muito bom ponto. E naquele caso, todos os sinais apontavam que aquele ambiente simplesmente não combinava comigo. Olha, Marcelo tá de parabéns. E quando eu tava lendo essa mensagem do Marcelo, eu fiquei lembrando desses momentos em que você abre inúmeros sites de vagas de emprego para tentar alguma, você fica totalmente desesperado quando você precisa arranjar um trabalho e você acaba se sujeitando a coisas que normalmente você não se sujeitaria. Se você tem uma história de trabalho para contar, manda uma mensagem para mim. Eu vou adorar ler essa história.